E aí, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Professor Jonathan falando. Gente, a gente vai começar agora essa parte do nosso espaço brasileiro aqui mesmo, tá? A gente vai trabalhar essa parte do espaço rural e o espaço urbano, além do Brasil. Então, o espaço rural, vocês já sabem, né? É a parte mais a colônia que eles falam, né? O pessoal que não vive na cidade, né? E o espaço urbano seria a cidade em si, né? O meio urbano ali, onde está a parte da prefeitura, geralmente, né? Hospitais e tudo mais, tá bem? Os bancos e tudo que consiste ali ao redor, né? Do centro, né? Da cidade e tudo mais. Então vamos lá. Então o Brasil, ele tem uma taxa de urbanização bem alta até, né? Muitas pessoas vivem nas cidades atualmente. Então a gente vai dar uma olhadinha como que eles se relacionam e como que ele tem qual que é o seu formato, tá? Vamos lá então. Então, espaço rural brasileiro. Então a gente consegue ver duas imagens aqui bem interessantes. Uma lavoura que provavelmente seja de soja, né? Com várias máquinas trabalhando ao mesmo tempo. Com certeza elas têm ar-condicionado, são coisas assim de alta tecnologia, né? Então, o espaço rural, ele tem um contraste muito grande no Brasil. Ele tem grandes lavouras, grandes fazendas, né? Que produzem muito, né? Muita soja, muito arroz, milho, mas o mais é a soja, né? Que o nosso país está se destacando muito na reprodução da soja. A questão da pecuária também, a região do Mato Grosso do Sul, Rondônia ali, né? Essas regiões têm muita questão da pecuária também e também da soja, né? E também na direita, ali na imagem da direita, a gente pode ver essa questão da agricultura familiar, né? Que muitos dos nossos produtos que a gente consome no nosso dia a dia vêm da agricultura familiar. Eles não são exportados para fora do país, né? Eles ficam aqui dentro do nosso país para o consumo da população. Já essas grandes empresas, grandes latifúndios que falam, né? Grandes empresas, não, grandes lavouras, grandes latifúndios, esses produtos, sim, eles são transportados muitos para fora do país, né? Então, são a soja, por exemplo. O Rio Grande do Sul é o maior exportador de soja do Brasil, né? O estado que mais exporta soja, e a maioria dessa soja vai para a China, tá bem? O país China, tá bom? Vamos lá. Então, a interdependência entre o rural e o urbano. O que é isso aqui, tá? É a dependência que o meio rural e o meio urbano têm um de outro, tá bom? Então, é essa coisa assim, ó, que o meio rural, hoje em dia, ele necessita do meio urbano. Como assim? Por causa dos insumos que se usam na agricultura, os agrotóxicos, a tecnologia que é desenvolvida. O trator, ele não é feito lá no meio rural. O trator, ele é produzido no meio urbano, nas indústrias, nas fábricas, e é vendido depois para pessoas que vivem lá no meio rural. E o meio urbano depende do meio rural, por quê? Porque eles que produzem comida, eles que produzem a parte alimentar, para poder, que depois é vendido na cidade, né? Que é vendido para o meio urbano. Então eles dependem um do outro, um para produzir e o outro para consumir, tá bem? Um grande problema do Brasil é a nossa concentração fundiária. Ah, professor, você vai falar do Sem Terra, lá do MST, não sei o que, não sei o que. Sim, tem um movimento, né, o MST aqui no Brasil, que ele busca, né, uma reforma ali agrária e tudo mais. Mas o fato é, né, sem querer entrar nessas discussões, o fato é que o Brasil tem muitas terras nas mãos de poucas pessoas. Então é coisas assim de milhões de hectares na mão de que é dono de uma pessoa, é dona só, né? E tem a questão da grilagem, né, que tipo, hoje a tua cerca tá até tal lugar, amanhã esse fazendeiro vai lá e coloca a cerca lá na terra do índio ou na terra do pequeno produtor. E se aquela pessoa disser não, tu tá invadindo minha propriedade, então pode ter uma intervenção ali violenta, né? As pessoas, muito acontece, né? Muitos ativistas morrem no Brasil por defender as tribos indígenas, muitos ativistas morrem no Brasil por defender a floresta amazônica, muitos pequenos produtores são expulsos das suas terras, eles têm que fugir, né, daquele lugar porque eles são botados para correr, né, botados
para fora das suas propriedades. É bem triste isso, né? Então, o Brasil, se passasse, tivesse uma reforma agrária, fosse feito correta, né? Uma reforma agrária correta, fosse feito uma redistribuição de terras que não são usadas para produção, né? Então tem muitas terras paradas que não são usadas para produção, fosse redirecionado para a agricultura familiar, com incentivo e tudo mais, a gente teria uma produção ainda maior, tá bom? Então, êxodo rural, isso aqui é bem triste, tá? Isso aqui é uma obra de arte, então, que as pessoas no meio rural, elas acabam, né, se tem muitas terras nas mãos de poucas pessoas, então vai ter muitas pessoas desocupadas ou que não vão ter no que trabalhar, né? Então, porque a gente tem a mecanização do campo, então não precisa mais muito de mão de obra, né? Manual. Então, muitos agricultores, muitos grandes fazendeiros, muitos grandes proprietários de terras, eles usam mais as máquinas, né? Então, essas pessoas acabam ficando sem emprego e vêm para a cidade. No momento que essas pessoas vêm para a cidade, o que acontece? Elas acabam, né, muitas sem escolaridade, né, e tudo mais, e elas acabam tendo que trabalhar em trabalhos de cunho, né, de pessoas pobres, pessoas muito humildes, né, que elas não têm outra saída, elas têm que acabar se submetendo, se humilhando para esses tipos de trabalho, tá bem, gente? Então, o êxodo rural é um grande problema no Brasil ainda. Então, as pessoas acabam, né, tendo que morar em favelas, tendo que morar em vilas, né? Então, ali a gente sabe que nessas regiões, nesses locais, né, que o poder público não chega muito com a questão da esgoto, questão da infraestrutura, então essas pessoas acabam tendo que ir para esses lugares, né, para poder viver. E a gente vai ver que é muita gente que vem de fora, né? Então, a industrialização brasileira, como que aconteceu, né? Então, ali com o Juscelino Kubitschek ali, que ele prometeu 50 anos em 5, e que a gente vê a produção dos Fuscas, né? Então, essa época ali, aconteceu uma forte industrialização no Brasil, que foi logo depois das guerras mundiais ali, na crise de 1929, lá em História vocês vão ver isso, na crise de 1929, o Brasil, né, ele tem que começar a produzir seus próprios produtos. Por quê? Estados Unidos, no momento que ele entra na Primeira Guerra Mundial e depois tem a crise, ele não vende mais produtos industrializados para o Brasil. Então o Brasil tem que fazer os seus próprios produtos, então o Brasil tem que se industrializar. Isso acaba acontecendo, então, né, com muitas empresas surgem ali, então a Petrobras surge naquela época, a Vale do Rio Doce, né, surge naquela época. Então essas empresas, e elas também pegam a herança do café, porque o café tinha muito essa questão da interligação dos meios de transporte, muitas estradas foram abertas para despachar o café aqui do Brasil. Então no momento que o café ele começa a diminuir essa questão do poder econômico ali, né, dessa relevância econômica do café, o Brasil se industrializa e usa esses meios de transporte. E o café era produzido principalmente no Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, aquelas regiões de Minas Gerais. Então, ali tem uma grande concentração industrial daí a partir dessa herança do café, tá bom? Questão de estradas e meios de transporte. Então, aqui tem um mapa mental sobre a industrialização brasileira. Eu quero que vocês olhem ele com bastante atenção, né? Que o Juscelino Kubitschek foi o cara que, né, idealizou ali a questão de Brasília, né? Que lá em 1960 começou a construção, a inauguração e tudo mais, né? O Getúlio Vargas, o gaúcho também, ele tem um papel fundamental ali nesse pós-guerra, né? Que tem que começar a fazer essa industrialização forçada, né, para substituir esse produto que vinha de fora, tá bom? E esse contexto todo era uma coisa relevante em relação ao mundo todo, tá bom? Então, urbanização. Aqui a gente consegue ver um pouco a taxa de urbanização brasileira. Em 1940, aqui, 31% viviam nas cidades, ou seja, de 10 pessoas, 3 viviam na cidade e as outras 7 no meio rural.
Aí, até 2010, isso aí inverteu muito. Em 2010, então, a gente tem de 10 pessoas, né, 8,4 moram na cidade e apenas 1,5, né, 1,6 moram no interior, né, moram no meio rural. Então, no momento que tu tem muitas pessoas vivendo nas cidades, tu tem essa questão da favelização, né, questão das moradias, um inchaço urbano. As cidades estão totalmente inchadas, elas não têm mais para onde se expandir, porque tem limites geográficos, né? A questão do Rio de Janeiro nessa imagem aqui de baixo, né? Você tem morros, você tem acidentes geográficos que impedem as pessoas de se instalar em locais melhores, né? Então a gente tem vários exemplos bem complicados, bem complexos de como se organizar uma cidade, né? Como que uma cidade consegue abraçar todas essas pessoas. Essas pessoas precisam trabalhar, essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam ter um lugar decente para morar. Então é bem difícil essa situação. Então, e também a gente pode entender um pouco a questão da marginalização, porque essa pessoa vai viver na cidade, em locais inadequados, e ela também então não vai ter um emprego, ela acaba buscando esses lugares no momento que tu não tem emprego, no momento que tu não tem o que comer, o que dá para o teu filho, né? Então isso também acaba aumentando essa questão da marginalidade, da marginalização, da violência, né? Então é bem complexo, é bem difícil toda essa situação que a gente passa aqui no Brasil, que tem um pouco como entender em relação à história, né? Então aqui também temos um mapinha mental da urbanização, que a gente pode entender um pouco como que isso é difícil de administrar tudo isso, tá, gente? Então assim, ó, eu tô mandando esse vídeo para vocês, explicando, falando um pouquinho, né? E vocês vão fazer a leitura no livro, é bastante coisa, tá? É um conteúdo bem extenso, vocês façam as questões, me mandem mensagem, me mandem áudio perguntando, print, professor, não entendi isso, professor, explique melhor aquilo. Podem mandar que eu ajudo vocês, tá bom? E vocês vão ter um tempo bom para fazer isso aí tudo, tá bom? Um abração a todos, tchau, tchau.